indígenas. Eu sou uma das poucas representantes indígenas aqui nesse plenário. Um Brasil que votou na quarta-feira passada a urgência do PL 490. Urgência nós temos mesmo em combater o desmatamento. Urgência mesmo nós temos em combater o genocídio, o feminicídio que mata mulheres. O 490 pretende matar a mulher mais velha da humanidade, que é a terra. E quando ataca a terra, todas nós mulheres indígenas e mulheres aqui nesse plenário nos levantamos com muita força. Eu venho de um território indígena, companheiros parlamentares, todos os territórios indígenas no Brasil que eu conheço só foi demarcado depois da morte de alguma liderança indígena. Vocês sabem o que é isso? Eu venho de um território indígena onde 12 de fevereiro de 87 assassinou Rosalino Chacriabá, que foi julgado como o primeiro genocídio indígena no Brasil. Eu sou fruto dessa luta. Nós queremos mesmo é ter urgência em votar na nossa liberdade. Porque vocês sabiam que a cada vez que vota projeto como 490, acelera o genocídio e os conflitos territoriais. Nós não somos contra a outra possibilidade de economia. O que nós estamos dizendo aqui é que em 2019 foram 135 lideranças indígenas assassinadas. 2021 foram 185 lideranças também tombadas. Semana que vem vai fazer um ano da morte de Dum e Bruno. Nesse momento, nós estamos aqui para dizer que o PL 490 não somente pretende aplicar a tese do marco temporal, como são 15 projetos apensados a ele, e um deles pretende abrir os territórios indígenas de isolamento voluntário. Vocês conhecem a história de Marçal, Guarani, lá no sul do Brasil? Vocês conhecem a história de Chicão Chucuru? Vocês conhecem os povos que estão sendo tombados, mulheres que estão sendo tombadas e estrupadas? No início desse mandato, eu vi todos os parlamentares vindo aqui nessa tribuna, já para concluir, senhor presidente, vindo dizer que sensibilizava com meninas e Yanomami sendo estrupadas, mas agora pretende estrupar o nosso território. Para mim, senso de humanidade é aqueles que sabem ser água. Se vocês não se sentem sensibilizados, porque não está sujeito a morrer pelos conflitos territoriais, como nós estamos sujeitos a morrer, nós vamos morrer pelo mal em comum, que é pelo veneno que chega na nossa mesa. Diga não, o PL. Muito bom. Discurso forte, hein? Vou aqui, acho que chegou aqui durante o discurso, o meu amigo, queridíssimo historiador Carlito Neto. Acho que ele pegou parte Opa, deixa eu subir o Carlito aqui. Pegou parte do discurso da Chacriabá, né, Carlito? Discurso forte e importante, né? Porque a gente não tinha esses discursos no Congresso Nacional, porque não tinha indígena. E agora a gente tem a Chacriabá, teve nesse mandato, está tendo nesse mandato, era para ter a Guajajara, mas ela está no Ministério, e teve uma participação mais discreta, até acabou não se reelegendo, que a presidente da FUNAI, qual que é o nome? Olá, Carlito. Joêmia, né? Joêmia Wapichana. Joêmia. Bem, Carlito, bem-vindo. Muito bom escutar esse tipo de discurso, né, Carlito? É lamentável porque a gente está vendo aí, né, um etnocídio que acontece no Brasil desde 1500, a gente precisa rememorar isso. Existem várias etnias indígenas que não existem mais por conta justamente da tomada de terras dos povos originais para supostamente produzir. Agora a gente vê, inclusive, uma nova organização do que seria no passado as capitanias hereditárias. Aí em São Paulo está acontecendo nesse momento um escândalo, onde o governador do estado está querendo vender terras devolutas para fazendeiros com 90% de desconto. E depois são os povos originais ou os movimentos sociais de luta pela terra que querem roubar o Estado brasileiro, que é o que eles falam. A gente tem visto também que essa questão, Dri Rovai, do marco temporal, é um retrocesso histórico, porque o que a gente está fazendo? Imagina que alguém chega na sua casa, Rovai, hoje, e fala assim, ó, a partir de agora você só tem direito de ficar no seu quarto.
Todo o resto, a gente que vai decidir se você pode ou não acessar, que é o que está acontecendo em relação à demarcação de terras indígenas. Os povos originários que cederam as propriedades que eram deles para nós. Quando eu falo nós, toda a sociedade, inicialmente expropriada pelo homem branco europeu, que veio para cá perseguir, matar os povos originais. E aí agora a gente está vendo essa arquitetura feita ali pelo chantagista do Arthur Lira, que é basicamente para acabar de vez, sim, com qualquer possibilidade de perpetuação dos povos indígenas em nosso território. Com certeza, né, Carlito? Eu estava falando aqui antes que não é uma derrota do governo Lula, né? É uma derrota do Brasil, do meio ambiente, né? Do mundo. E, Carlito, agora, só para botar, Adri, um pouquinho de água no suco do Lira, não sei se a audiência sabe aqui, mas o senhor Arthur Lira, ele está inelegível há alguns anos por ter se envolvido em um esquema de corrupção na Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas. E ele pôde ser candidato em 2018, pôde ser candidato em 2022 por efeito de liminares. E eu posso citar aqui um exemplo de um deputado, Rovaidri, aqui do meu estado, que estava envolvido, inclusive, naquelas denúncias do Witzel e das OS lá no estado do Rio de Janeiro, o senhor André, eu não me recordo sobre o nome dele agora, que a filha dele, inclusive, foi eleita a deputada federal mais votada de Sergipe. E é o que aconteceu em relação ao deputado André aqui em Sergipe. Ele foi candidato em 2014, eleito com liminar, foi candidato a senador em 2018 com liminar, mas não foi eleito, e agora está inelegível. Agora a gente precisa rememorar o senhor Arthur Lira, que ele pode cair a qualquer momento. Por isso que ele está tentando chantagear o Lula, porque ele sabe que o Lula vai indicar 2 ministros do STF, provavelmente deve citar hoje já o nome do Zanin como um dos nomes, e ele quer tentar fazer o quê? Chantagear o Lula, como o Cunha fez no passado. Só que, diferente do que aconteceu no passado, o Lula consegue entender essas jogadas do Lira e já está se antecipando em relação a reuniões. E essa MP, qual que é a sua expectativa, Carlito? Essa MP que reestrutura os ministérios? Você acha que o governo agora de manhã, o Lula chamou para uma reunião, né, de emergência com articulação política, com o Rui Costa também, né, Padilha com o Rui Costa, e tem que ser votado hoje, né? Não pode passar, o prazo é dia 1º para voltar, senão volta a estrutura do Bolsonaro com 17 ministérios. Eu acho que vai ser aprovado. Inclusive, eu acredito que essa mensagem do Lira ontem foi meio que uma chantagem mais severa, porque, para quem talvez não esteja acompanhando a política e os debates internos, o Lira, ele é inimigo político do Renan Calheiros aqui no estado de Alagoas, né, vizinho de Sergipe. E uma das exigências do Lira para poder aprovar pautas importantes do governo era que o Lula tirasse o cargo do Renan Filho, que é ministro do governo Lula. E o Lula não cede como o Bolsonaro cedia a tudo que o Lira queria. E aí agora ele está imaginando que vai conseguir pressionar o Lula. Ontem foi a mensagem que o Lira passou ontem foi a seguinte: você está vendo que se eu quiser não aprovar amanhã o MP dos ministérios, eu não aprovo? E aí o Lula agora chamou hoje de manhã os ministros para reunião e aliados políticos, porque a gente precisa rememorar uma coisa importante. O governo não cedeu o ministério para o MDB, para o PSD, para o União Brasil, meramente porque o Lula achava que teria importância só de ter essas pessoas dentro do governo. Além de mandar uma mensagem para a sociedade da ideia de que a política precisa ser pragmática e ampla, não se pode fechar em bolhas como o Bolsonaro fez, também se busca alianças. E quando você vê, por exemplo, a votação de ontem, o fracasso foi total em relação aos partidos que, em tese, teriam de votar com o governo, entre eles o MDB, o PSD, como a gente já citou aqui, e União Brasil. E o Lula hoje foi, como a gente chama aqui no Nordeste, chamar na chincha esses ministros, né, e esses membros do MDB, do União Brasil e do PSD e mandar real. Claramente, vocês acham que a gente do governo, nós somos otários, a gente está dando o ministério para vocês, porque a gente sabe que o momento é complicado, mas também não está essa maravilha para vocês todos, não. E rememorar, mais uma vez, eu vou citar isso aqui várias vezes, Rovaidri, ao povo, que quando a gente viu muita gente votando contra o Bolsonaro em 2022, a gente vinha aqui, eu mesmo participei de várias lives aqui falando, gente, vamos votar em deputados e senadores de esquerda,
vamos votar em deputados e senadores de esquerda. Muita gente imaginando que se tirasse o Bolsonaro, tudo estaria resolvido, agora está entendendo a importância de ter um parlamento mais favorável ao presidente da República. Então, quem está aí reclamando que o Lula está dando isso para tal partido, o Lula está dando ministério para aquele partido, ele poderia não dar nada disso se a gente conseguisse ter a maioria do Congresso de esquerda. E a gente precisa fazer esse processo de letramento político da população. É como o Rovai falou ontem, acabei de assistir, Rovai, o seu corte aqui sobre o caso da Janja, né? Que agora é crime, o presidente almoçar com a esposa, não pode. Ele tem... Se almoçasse ali com empresários golpistas, absurdo, né? Como era o caso do ex-presidente, né, que era famoso pelas amantes, talvez fosse algo normal, mas como o presidente, como você citou, com 77 anos de idade, vai almoçar com a primeira-dama, que diferente da Michele, que era um papel figurado, a Janja atua como agente política, mesmo sem ter poder político, com a própria imagem dela, ela já representa muita força. E aí eu vi você falando ontem sobre a questão de alguns meios que se dizem progressistas também atacando a Janja. E eu preciso trazer para essa discussão aqui também o discurso que alguns meios ditos progressistas têm também trazido aí, Rovaidri, em relação a vencemos, estamos ganhando, a esquerda está forte. A gente está em um momento de reestruturação do nosso bloco ideológico. A gente não está com essa força toda ainda. O primeiro passo foi a derrota do Bolsonaro. Existem outros passos a serem dados. Com certeza. E tem que ser rápido, né? Porque a gente, 2024, tá aí o ano que vem. Quais, né? Isso vale também quais prefeituras, né? A esquerda, o campo progressista vai ter, né? Quais câmaras de vereadores, né? Vão ser eleitas aí pelo país, né? Porque a destruição também ocorre, né? No nível local, ali nas cidades, depois, né? Nos estados. Aí no Congresso Nacional. Rovai, você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que a rapadura é mais... doce, mas não é mole, né, Rovai? Não, é doce, mas não é mole, não. É mais complicado o jogo do que as pessoas imaginam. Eu acho que o Lira está fazendo o que ele tem, o que, dentro da lógica do braço de ferro que está armado, ele tem que fazer. Agora, é isso. Você vai para uma disputa, você vai ver quem, quando a gente falava no movimento estudantil, quem tem garrafa para vender. Entendeu? Aí, bicho, quantas garrafas você tem aí? Eu tenho tantas. Você tem quantas? É a hora do Lula chamar e falar assim, vocês vão ter que mostrar, ministros do União Brasil, que tem garrafa para entregar. Quantos votos vocês vão garantir aqui? Não vai. Reforma ministerial. Eu acho que vai acabar tendo uma reforma ministerial vai cair alguns ministros nos próximos dias. Eu também acho. O que está dado para mim é isso. E quais vocês Eu acham? acho, inclusive, Dri Rovai, que tem dois ministros que o Lula indicou, que para mim, com todo respeito ao presidente Lula e a própria articulação política, que nesse momento está com o Padilha e com o Rui, né? O Rui é um cara que eu acompanho, trabalho há muito tempo por ser baiano. Eu moro em Sergipe há 14 anos, mas eu sou baiano. Então acompanho muito a política da Bahia também. Mas a Daniela de Vaguinho, para mim, não era alguém que não teve muito sentido, porque ele não conseguiu resultados que se esperava na região da Baixada Fluminense. E o Juscelino Filho, pelas polêmicas envolvidas com o Juscelino Filho. Para mim, assim, não tem nada agregador. A pasta é para ficar com a União Brasil. Então, o governo tem de falar, olha, a gente aceita que vocês indiquem qualquer um, menos esses nomes, porque não agregam em nada e trazem um desgaste para o governo. O Alcolumbre, que quem indicou foi o Alcolumbre, pelo que se sabe. O Alcolumbre, por exemplo, está numa guerra terrível com o Renan e vetou o nome do Renan na CPI, porque é aliado do Lira. Então, na prática, você está entregando para o inimigo duas pastas que não entregam nada. O Alcolumbre é o rei das nomeações da União Brasil. O Alcolumbre tem uma fatia no governo imensa. E o Alcolumbre não entrega nada. Exato. O Carlito, e essa questão da CPI? Você está acompanhando essa CPI do MST, que ontem tentaram, né, levaram, né, uma mulher que se diz ex-assentada e que, né, do MST, e diz que ela era massa de manobra, mas não falou nada demais, não tem prova alguma, é mais um circo aí. Como que você está vendo essas CPIs e a CPI do 8 de janeiro também?
Então, pouca gente sabe, não sei se eu já falei aqui no programa da revista Fórum, né, no Fórum 11:30, mas a minha especialização em ciência política é justamente com o tema do MST, né? O meu trabalho de conclusão de curso é a luta social pela terra, e usei um assentamento aqui em Sergipe, que coincidentemente é o assentamento que o João Daniel, deputado federal, que até está participando também da CPI, ele tem uma grande atuação, que é o assentamento Quissamã, porque Sergipe é um exemplo de reforma agrária para o Brasil. Durante a gestão do governo do governador falecido, Marcelo Deda, do PT, se teve um processo de reforma agrária bem sucedido aqui no nosso estado, que foi exportado, inclusive, para outros estados, como Minas Gerais, Rio Grande do Sul, por exemplo. E eu acho que o que está faltando ali, e eu também respeito os deputados que estão lá, porque são muitos deputados do agronegócio, né? São 54 membros da CPI, 40 ligados ao agronegócio, ao ruralismo, e apenas 14 ligados à base do governo, então a gente já sabe qual será o resultado dessa CPI, mas eu acho que está faltando alguns critérios técnicos importantes. Por exemplo, eu não vi ninguém falar ainda do Estatuto da Terra, que foi assinado em 30 de novembro de 1964, pela ditadura militar. Não foi o PT, não foi Lenin, não foi Marx, como eles estão citando lá, inclusive, que assinou o Estatuto da Terra, que determina quando a terra é considerada produtiva ou não, né? Quando a terra tem função social ou não. Primeiro ponto, que inclusive isso está estabelecido lá na Lei 5.504, que é a Lei do Estatuto da Terra. E também os artigos 185, 186, 187 e 188 da Constituição, que já derruba direto, Dri, algumas mentiras, como o tal Sóstenes, eu não sei como que é o nome dele exatamente, é o deputado de Rondônia, que só grita, não fala coisa com coisa, que diz o seguinte, que pequenas propriedades rurais ou médias propriedades rurais que sejam a única propriedade do dono da terra, elas não podem ser desapropriadas. E eles estão dizendo que tem muito dono de terra, que a única coisa que tinha era aquele pedaço de terra para morar, e o MST chega lá e essa terra é desapropriada. Isso é uma grande mentira. Então, acho que poderia ser rebatido de uma forma um pouco mais técnica, até para que os cortes que a gente vai conseguir fazer dessa CPI vá para a internet. Sobre a questão da atuação do Salles e a presença da moça ontem, como eu estudei muito assentamentos e para fazer meu trabalho, o que ela falou não tem nenhuma ilegalidade, porque o que ela disse é basicamente o seguinte: para quem talvez não sabe como é a estrutura de um assentamento, o assentamento funciona como uma comuna ali, né, como uma comunidade gentílica, onde a produção é coletiva e as despesas é coletiva. E aí ela questionou, por exemplo, que tinha de pagar uma taxa para ter água e luz. E ela queria que fizesse o quê? Um gato? Para poder ter acesso à água e luz. Porque tinha uma venda lá, um mercadinho, que o mercadinho, todo mundo que fazia parte da comunidade tinha de trabalhar um dia no mercadinho. É assim que funciona uma comunidade coletiva. E sabe o que eu achei mais interessante? A alegação dela de que os produtos eram 3, 4 vezes, 5 vezes mais caros, mas ela não era obrigada a comprar, ela podia comprar fora e trazer. Então, onde é que está o problema nisso aí? Aí, onde foi que aconteceu, que eu acho que o ponto de virada? Foi a pergunta, não sei se foi do Newton Tato, ou se foi de outro deputado do PT, que questionou a ela se o problema que ela teve é porque ela queria abrir um barzinho para poder ficar tocando música alta até não sei que horas da noite. Aí ela, e qual que é o problema isso? Qual que é o problema? É que no assentamento tem regras. É uma comunidade coletiva. Este que é o problema. E aí, quando foi passar as perguntas, Vaidri, para os deputados do governo, o Salles, que inclusive durante as perguntas dava umas piscadinhas de olho, quem me atentou isso foi um amigo, eu fui assistir de novo, ele dava umas piscadinhas de olho para a moça, conversava várias vezes. Quando as perguntas começaram a pressionar um pouco ela, porque olha que interessante, ela foi explorada pelo MST, que usou ela como massa de manobra, ela ajudou a expulsar o MST, e quem virou a presidente da associação? Quem virou a dona do comércio, que inclusive, entre aspas, explora agora a comunidade, como ela mesma fala? Outra coisa que foi levantada lá, ela não morava no assentamento, ela tinha um endereço fixo em outro lugar. Então ela não queria produzir como ela estava alegando ali. E a gente viu que até pelo histórico que foi levantado ali do marido dela, qual que foi o problema? Só que o que é que eu acho que vai acontecer, para eu finalizar minha fala aqui, Dri Rovai? Eu acho que a judicialização e a invalidação dessa CPI é evidente, porque não tem imparcialidade em momento nenhum. O Ricardo Salles toda hora atrapalha, o Coronel Zucco comete com frequência
abuso ali contra as deputadas Sâmia, Talíria. Fica evidente isso. E eu queria, inclusive, vou aproveitar aqui o alcance desse canal que a gente tem aqui, para mandar um recado para a deputada Gleisi. Gleisi, você precisa aparecer mais nesta CPI. As suas intervenções são extremamente importantes também. Ontem, por exemplo, a fala da Gleisi, que foi determinante para a moça sair e ficar com medo. A Gleisi falou, olha, o que a senhora está falando, se não tiver prova, é crime. Quando ela percebeu que poderia ser incriminada por coisas que ela estava falando, aí o Salles bateu uma conversinha no ouvido dela, ela decidiu que queria ir embora. Então, como é que você tem uma CPI que só quem pode perguntar é a oposição? Quando a base vai perguntar, ela não quer responder mais. Inclusive, eu me ofereço aqui ao deputado João Daniel, ao Camilo, que é o filho dele, eu tenho contato dele aqui em Sergipe também. Se quiserem me convidar para a CPI do MST como especialista, podem me convidar, que eu tenho o maior prazer de comparecer. Não vai ser nenhuma dificuldade para mim. Carlito Neto na CPI, é isso aí. Quero fazer parte desse time aí, para ajudar o Carlito a ir lá. Porque é óbvio, né? As pessoas não têm noção do que é vida em comunidade. E assim, não é no MST, em qualquer, até nos kibbutz era assim, entendeu? Lá em Israel, já que eles gostam tanto de Israel, a reorganização do Estado de Israel se deu a partir de uma lógica comunitária, né, com essas comunidades que na época eram chamadas de kibbutz. Veja só, e onde as pessoas trabalhavam, plantavam o que comia, faziam suas casas em comunidade, cada um trabalhando, quem não trabalhasse não ia ter a casa. É assim que funciona, amigo. Exato, porque a produção é coletiva, é para manter ali. Porque tinha uma portaria e tinha gente que tinha de ficar na portaria. Mas vocês queriam colaborar financeiramente para pagar um funcionário, então, para ficar na portaria? Porque se não tem ainda... Aí ela até questionou o seguinte, Rovai, que ela tinha de plantar as coisas que ela plantava, ela tinha de plantar aquilo que o MST determinava. Isso não é verdade. Existe uma divisão, tá? Existe a produção coletiva, que é aquilo que todo assentamento precisa produzir para gerar a receita para o assentamento. E existe a produção individual de cada produtor rural. Inclusive, a própria admitiu que não era produtora de nada, porque não deu nem tempo de ela produzir quando ela queria organizar as festas lá no acampamento, aparentemente, ultrapassando as regras. Gente, é regra. Isso, o MST é uma comunidade coletiva. Na antiga Ásia Menor, onde hoje, inclusive, Rovai, é a Palestina ali, né, Israel, que você citou até a questão dos kibbutz aí, tinha as primeiras comunidades chamadas de comunidades gentílicas, que eram os genos. Existiam vários genos que seriam como se fossem assentamentos hoje também. E as pessoas produziam de forma coletiva, pegavam a produção, vendia, ou dividia o valor da produção, ou investia de novo na propriedade. É assim que acontece. Agora, para mim, o maior absurdo de todos foi eles questionarem por que em um assentamento que tem origem na esquerda tinha foto de Che Guevara, de Marx e de Lenin. Era para ter a foto de quem lá? Do Bolsonaro, do Pinochet. Ai, cada uma, né? Olha só. Carlito, muito obrigada, tá? Eu sei que agora o Carlito sai e vai para a Folha Democrática, né? Folha Democrática, inclusive, quando acabar aqui... Pode falar, Rovai. Como é que é? Folha Democrática, só jogar no YouTube. Democrata. Obrigada aí. Tem site agora também, né, Carlito? Tem site, Rovai, folhademocrata.com.br, inclusive derrubando o mito de que a gente não vai poder utilizar materiais de terceiros. Lá na folhademocrata.com.br a gente utiliza material de terceiros também e vai continuar utilizando depois da aprovação do PL 2630, porque a gente segue a regra que estabelece a lei dos direitos autorais. Inclusive, a gente cita materiais da revista Fórum. Nos meus vídeos também, acho que a fonte que eu mais utilizo lá no canal Historiador é também a revista Fórum aqui. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. E quando acabar aqui, quem quiser ir para lá, nossa live lá vai de 12 até 1h15, 1h20. Quem quiser, quando acabar aqui, comparecer lá, é Folha Democrata aqui no YouTube. Né? Tem como assistir. A vantagem do YouTube é que você pode assistir em qualquer momento. É isso aí. Tem sim. Grande Carlito. Obrigada, Valeu, Carlito. Até mais. Tchau. Beijão.